Saiu o episódio 3 de Cavaleiro da Lua e caramba, eu avisei, ou melhor, nós avisamos das personalidades do Mark Spector. Tem mais uma personalidade ali e isso ficou ainda mais evidente nesse episódio, além de outras coisas. Porque nós vamos comentar também sobre o Homem Meia-Noite que apareceu aqui, sobre o Cavaleiro da Lua sendo praticamente imortal, sobre os outros deuses e os poderes deles. Caramba, esse episódio foi bem bacana, mas tem uma coisa ali que me incomodou um pouco, viu? Vamos comentar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse é o meu primeiro vídeo de análise do episódio 3 de Cavaleiro da Lua. Mais tarde, hoje mesmo, vai sair o meu vídeo desmontando o episódio, que é um vídeo de análise mais longo, completaço, pegando ali os detalhes, as nuances do episódio, interpretando as cenas, fazendo teorias e tudo mais, do jeitinho que você já está acostumado. E se por acaso você não está acostumado, nunca viu um vídeo meu desmontando um episódio, aposto que você vai curtir. Já te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder quando esse vídeo sair, tá? Então, pô, se inscreve aí, que aí você já me dá uma força gigantesca, tá? Mas já ativa as notificações também, que aí o YouTube te avisa quando eu publicar um vídeo novo. Combinado? Combinado? Muito obrigado e vamos continuar. Uma coisa que eu reparei nesse episódio aqui é que ele vai numa crescente, né? A série tá seguindo em uma crescente. O episódio 1 serviu ali para nos apresentar o contexto de tudo, né? O Steven e tudo mais. O episódio 2 foi crescendo nessa proposta e a relação dele descobrindo o Mark Spector. E nesse terceiro, a gente ficou muito mais focado no Mark Spector, tentando impedir que o Steven saísse, até inverteu um pouco o papel, né? Era o Mark que apagava enquanto o Steven estava ativo, né? Uma coisa oposta que aconteceu no primeiro episódio, quando a gente acompanhou o Steven e ele apagava enquanto o Mark ficava ativo. E a gente foi explorando mais a relação deles com Khonshu e os outros deuses, enfim, a série tá indo numa crescente, que é bem como deve ser mesmo, mas nem toda a série é assim. Eu só fico feliz que Cavaleiro da Lua está seguindo por esse caminho e isso me deixa ansioso para os próximos episódios. Isso significa que o episódio 4 e o episódio 5 vão ser ainda mais interessantes. E quem assistiu o episódio 4 e o episódio 5, porque parece que algumas pessoas lá da imprensa internacional já assistiram o episódio 5, disseram que de fato são sensacionais. Mas a gente aqui, meros mortais, nós vamos ter que esperar para ver o episódio 5 e o episódio 6, que é o episódio final, né? Mas uma coisinha que eu reparei nesse episódio, mais do que nos outros até, é a limitação dos efeitos visuais. Talvez no episódio 1 e no 2 não tenha dado para reparar tanto porque as cenas estavam mais escuras. Só que nesse terceiro episódio as cenas estavam mais claras, então eu acho que ficou um pouco mais óbvio como o Cavaleiro da Lua é um pouco um bonecão em CGI, sabe? Um bonecão em computação gráfica. Principalmente a capa, o movimento da capa. E assim, não é o suficiente para estragar a série de jeito nenhum. Ainda é uma série para um serviço de streaming, então é aceitável, a meu ver pelo menos, que os efeitos visuais sejam um pouco menos polidos, porque assim a produção teve menos tempo de trabalhar nos efeitos visuais do que se fossem um filme, por exemplo, em que eles têm um pouco mais de tempo para finalizar os efeitos visuais teoricamente, porque é menos tempo de filme, sabe? Então eles podem trabalhar mais tempo em menos cenas. Mas enfim, vamos continuar e partir para os comentários do episódio em si. Nesse episódio dá pra gente notar mais evidentemente que existe outra personalidade, né? Uma personalidade oculta, aquela personalidade que matou a galerinha lá e não foi nem o Mark Spector nem o Steven Grant.
Então dá pra gente meio que separar quem seriam essas três personalidades, né? O Steven Grant nesse episódio ficou meio que caracterizado como o nerdão especialista em egiptologia. O que é um tanto quanto engraçado, né? Porque o Steven Grant, no primeiro episódio, é só um nerdão que estava estudando egiptologia, mas ele só estava estudando egiptologia ali. São coisas diferentes, né? Uma pessoa estudar uma coisa em livros e de repente estar lá na frente de artefatos na prática. Se for comparar mesmo, teoricamente, a Layla teria mais experiência com isso do que o próprio Steven Grant. Mas beleza, né? A lógica de histórias de super-herói. O cara estudou pra caramba em livros, aí chegou em campo, né? Chegou na presença de artefatos e entende tudo sobre o artefato, sabe tudo o que precisa fazer e beleza, a gente tá acostumado com isso. Tá ótimo. Steven Grant, especialista em Egito. E o Mark Spector, a personalidade dele, seria o clássico herói de filme de ação, né? O cara que quer fazer as coisas do jeito certo, o cara que manja de ação e tudo mais. É o clássico mocinho. Esse aí não tem muito o que acrescentar. E aí vem a terceira personalidade, que é a que matou os outros e parece ser uma personalidade mais assassina. Seria muito interessante se essa terceira personalidade fosse meio vilanesca, né? E até pode ser esse o grande plot twist, né? A grande reviravolta que a série está aguardando. A terceira personalidade do Mark Spector ser, na verdade, uma das vilãs da série. E, obviamente, se a gente for puxar dos quadrinhos, essa terceira personalidade seria o Jake Lockley. Assim como o Steven Grant foi alterado em sua personalidade dos quadrinhos, o Jake Lockley também deve ser bem diferente na série do que ele é nos quadrinhos. Eu já fiz um vídeo explicando todas as personalidades do Mark Spector nos quadrinhos, vale demais a pena você assistir aquele vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, porque entendendo as personalidades do Mark Spector nos quadrinhos, vai ser muito mais fácil para você entender as personalidades e as possibilidades para o Mark Spector aqui na série dele e no futuro dele no universo cinematográfico da Marvel. Então vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois, na descrição do vídeo, beleza? Aí outra observação, mesmo nesse episódio nós ainda não chegamos a ver o que aconteceu para chegar naquela cena final que apareceu no episódio 2, hein? Não chegamos naquela cena ainda, então... Pô, qual era a personalidade que estava sentada lá com uma garrafa de bebida? Será que era o próprio Jake Lockley, como algumas pessoas apontaram que poderia ser lá nos comentários do meu vídeo desmontando o episódio 2? É uma possibilidade bem interessante. Agora, e o Homem Meia-Noite? A Layla e o Mark Spector vão lá encontrar com um colecionador de antiguidades. Esse cara é o Anton Mogart. O Anton Mogart é o Homem Meia-Noite dos quadrinhos. É um personagem e a partir de certo momento passou a roubar e colecionar peças valiosas. Então, essa versão do personagem aí é uma adaptação do Homem Meia-Noite dos quadrinhos. Agora, a reviravolta sinistra sobre esse personagem aí da série é que ele é interpretado pelo ator Gaspar Ulliel, que infelizmente faleceu em fevereiro desse ano. Ele faleceu em um acidente de esqui e ele tinha só 37 anos. Então foi um acidente muito trágico que nós reportamos aqui no canal, inclusive. E essa participação dele aí na série foi um dos últimos trabalhos dele. Inclusive no final do episódio aparece ali que o episódio foi em memória do Gaspar Ulliel. E esse é um detalhe bem sinistro, bem triste desse episódio. Rola uma sequência em que o Cavaleiro da Lua é empalado e o Senhor da Lua também é empalado, vivo, e ele continua de boa, continua lutando. Isso demonstra pra gente que o Cavaleiro da Lua, aí na série, no universo cinematográfico da Marvel, ele tá bem poderoso mesmo. Ele tá talvez até mais poderoso do que ele é nos quadrinhos. Porque apesar de que nos quadrinhos ele pode ser trazido de volta à vida pelo Khonshu, é como se aqui ele quase não morresse. Ele foi atravessado por uma lança, mas ficou de boa, assim, transformado.
E é impossível a gente assistir uma produção da Marvel e não imaginar crossovers entre personagens. Então eu fico imaginando o Cavaleiro da Lua. Como seria o Cavaleiro da Lua naquela batalha final de Vingadores Ultimato, sabe? Porque ele é realmente muito poderoso. Ele é mais poderoso do que vários heróis que nós já vimos aí. Ele provavelmente conseguiria bater de frente com os principais Vingadores clássicos aí. Mas se tem outra coisa que esse episódio mostrou e também serviu para expandir a mitologia do personagem e esse lado da Marvel foram os deuses egípcios, a Enéade. Como os deuses egípcios agem com os seus avatares e por que os deuses egípcios não estão presentes na Terra. Eles simplesmente abandonaram a Terra, só querem ficar observando tudo através dos avatares, mas eu achei muito interessante como foi mostrado que, pelo menos através do Khonshu ali, pelo que o Khonshu fez, eles ainda são extremamente poderosos aqui. Sim, o Khonshu ele não pode fazer várias coisas aqui na Terra sem o avatar, mas ele ainda tem um poder absurdo sobre os elementos da natureza, pelo menos os elementos relacionados a ele, tipo o céu noturno, as estrelas, é um poder absurdo. Se o Khonshu, que é um deus egípcio, classe B, assim, que foi banido pelos outros deuses, tem um poder desse, imagina os deuses classe A, assim, tipo Horus, tipo Osíris, o que eles não poderiam fazer. E eu achei essa representação dos poderes do Khonshu também um tanto quanto semelhantes ao do Thor, por exemplo. Tipo, Thor é um asgardiano, mas é considerado uma deidade, né? Um deus na Terra. E ele pode controlar parte dos elementos, né? O trovão. O Khonshu não pode controlar o trovão, mas ele pode controlar os elementos relacionados à noite. Então acho que é uma dinâmica parecida, a diferença é que o Khonshu não tem tipo um corpo presente na Terra, assim como o Thor, que pode estar fisicamente presente aqui na Terra. É como se os deuses egípcios estivessem limitados em uma outra dimensão, em uma forma astral, vamos dizer assim. Por isso que eles só agem através dos avatares. As portas para o futuro do Steven e do Mark Spector também ficaram abertas ali, porque tá na mão dele decidir se liberta o Khonshu no final da série ou não. E isso se conecta a uma parada que eu comentei no meu vídeo desmontando o episódio 2, que o Mark Spector pode terminar a série meio que independente do Khonshu, e parece que essa vai ser uma das grandes decisões pro herói no final da série, né? Como ele vai lidar com ele próprio, no fim das contas, ele em relação às outras personalidades, ele em relação ao Khonshu. Como ele vai lidar com as próprias identidades. Tô gostando de onde a série veio, tô gostando pra onde tá indo, comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos conversar a respeito e mais tarde sai o meu vídeo desmontando o episódio 3 e pegando muito mais detalhes. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir, muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.